Boa noite! Noite de terça-feira, 2 de dezembro do ano de 2025, 19 horas e 55 minutos, marcando a nossa chegada. O tempo sobremodo importante das apresentações de comunicações da palavra de segunda a sexta-feira, sempre às 19h55, marcamos a nossa presença, início das atividades do programa Comunicações da Palavra, de segunda a sexta, e ficamos até às 20h30. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa oportunidade, e você participando, se envolvendo, vindo para essa nossa conexão, esse nosso tempo que Deus tem nos concedido, e o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Comunicações da Palavra, terça-feira, 2 de dezembro do ano de 2025. Hoje é aniversário da cidade da Terra do Boi Gordo, completando 117 anos, segundo informações que eu recebi, a cidade de Araçatuba, depois de Barretos. Barretos eu conheço muito bem, lá eu conheço um pouco, dá para andar lá sem GPS, alguns lugares não, mas a maior parte sim. Parabéns aí pelos 117 anos, 117 anos da cidade de Araçatuba, mais nova do que Barretos, mas é uma cidade que cresceu muito. A sua população, se não chegou, está chegando a quase 200 mil habitantes. Terça-feira, nosso encontro com o livro do profeta Abacuque. Sempre eu destaco o capítulo 3, a oração do profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Capítulo 3, versículo 2. A expressão do versículo 2 na compreensão que Abacuque tivera diante do Senhor. É claro que nós estamos nos referindo ao capítulo 3, que tem para o profeta Abacuque toda uma informação que lhe era necessária, dada por Deus para os seus questionamentos, as suas indagações. E nós temos falado do livro, temos destacado que Abacuque estava vivendo nos seus dias. O livro começa com o profeta em um estado de perplexidade sobre o ministério da maldade não castigada no mundo. Hoje à noite eu quero falar com você, porque eu quero destacar fatos no livro do profeta Abacuque que nos ajudam muito a tomar a posição e contexto e a situação vivida por ele. Por exemplo, no capítulo 1, quando Abacuque está perplexo, examinando a situação, e parece que Deus está em silêncio, e Deus então, Abacuque se manifesta assim: a injustiça está operando, a maldade está acontecendo, e aparentemente tudo segue curso normal, até que Deus então responde ao profeta Abacuque. Do versículo 1 até o versículo 4, nós temos a queixa de Abacuque, isso no capítulo 1. Do versículo 5, então, até o versículo 11, Deus responde a essa queixa do profeta Abacuque.
Deus fala com ele. Agora, no versículo 6, Deus informa para o profeta Abacuque que ele vai levantar uma nação. Ele vai levantar, vai suscitar os caldeus. E aí eu tenho falado para você aqui, que os caldeus, de fato, você conhece a história, o povo de Israel, devido à sua idolatria, prática da injustiça, a imoralidade, os pecados, eles foram levados cativos. Para onde? A maior parte. Dominados por quem? Por Nabucodonosor, a Babilônia. E lá no capítulo... E aí, é claro, quando Deus informa isso para Abacuque, ele fica ainda mais perplexo, ainda mais apavorado, espantado. Como o Senhor, uma nação opressora de terríveis feitos maldosos, vai punir o teu povo? Como pode algo assim? Então, aí tem a segunda queixa dele, o protesto do profeta Abacuque, no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 17. Aí vem o capítulo 2, todo o capítulo 2, Deus tratando com o seu profeta e mostrando que essa nação opressora, ameaçadora, terrível, também seria punida pelo Senhor. Mas como que eu sei, então? Por que usa essa expressão caldeus? Por que usa? Porque eis que suscita os caldeus. Por que aparece essa expressão caldeus? Por que a Babilônia, no livro do profeta Abacuque, é chamada de caldeus? Tá, vamos falar sobre isso hoje à noite. São 20 horas e 2 minutos e a gente vai então mencionar sobre isso. Deixa eu aproximar a minha tela do celular aqui. Porque a Babilônia é chamada, no livro do profeta Abacuque, de caldeus. Vamos lá então. Porque o império babilônico daquela época, conhecido como Império Neobabilônico, era governado por uma dinastia de origem caldeia. Eles eram dirigidos, governados por uma dinastia de origem caldeia. Então, quem eram os caldeus? Originalmente, os caldeus eram um povo semita, que habitava a região pantanosa da Baixa Mesopotâmia, perto da foz do rio Tigre, dos rios, aliás, Tigre e Eufrates. Quando nós falamos que os caldeus originalmente eram um povo semita, o que te vem à mente? O que você lembra de semita? Os judeus, mas tudo bem. Semita, você volta comigo, lá na casa do senhor Noé. Ele teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Os descendentes de Sem são conhecidos como semitas. Os judeus são descendentes de Sem. Abraão era descendente de Sem. Estava lá em Ur dos Caldeus, bem envolvido com toda a idolatria possível dos seus descendentes em Ur dos Caldeus. Mas ele foi chamado por Deus. Então, o semita, os caldeus, eram um povo tal, semita que habitava a região pantanosa da Baixa Mesopotâmia, pertinho ali da foz dos rios Tigre e Eufrates. Esses rios Tigre e Eufrates, eles são bem famosos, né, mencionados, bem conhecidos. Eu prefiro a palavra conhecido do que famosos. Os caldeus, vamos para a ascensão ao poder. Com o tempo, essa tribo, os caldeus, tornou-se dominante na Babilônia. Nabopolassar, um caldeu, fundou a dinastia caldeia. Vendo só?
Nabopolassar. Ele funda então essa dinastia caldeia, junto com os medos, destruiu o Império Assírio em 612 a.C. E aí vem então a observação, o sinônimo de babilônico. A partir de então, o termo caldeu passou a ser usado frequentemente como sinônimo de babilônico, para se referir aos habitantes, especialmente à classe dominante e ao império que governaram a Babilônia durante esse período. Então, os caldeus passam a ser chamados de babilônicos. É um sinônimo agora, caldeus, babilônicos, por causa disso. E o rei Nabucodonosor, que por sua vez sitiou Jerusalém, levou o povo judeu cativo para a Babilônia, era o mais proeminente governante dessa dinastia, Nabucodonosor. E aí você tem o livro do profeta Abacuque, que é escrito nesse período, 609 a.C. a 597 a.C. Então você vai, lógico, 612, está regredindo, está diminuindo. Quanto mais aproxima do momento de Cristo chegar, menor é a numeração. Então 612, entra em cenário o profeta Abacuque em 609, entre 609 a 597 a.C. Então Deus se refere aos caldeus como instrumento que ele usaria para julgar Judá por sua injustiça e idolatria. É o que aparece aí no versículo 5 e 6 do capítulo 1. Então, é interessante, porque está caldeus e babilônicos por causa disso. Então, portanto, o uso do termo caldeus por Abacuque reflete a realidade política e ética da época, onde a dinastia governante da Babilônia era caldeia, de origem caldeia. E o termo era intercambial com o império como um todo. É interessante essas situações que a gente tem. Agora, eu disse que o povo caldeu era um povo semita, um grupo étnico, linguístico, que historicamente habitou o Oriente Médio e o chifre da África, sendo designado pela tradição bíblica como os descendentes de Sem, filho de Noé. Os semitas não são um grupo homogêneo. Vamos entender sobre isso. Inclui diversos povos, como os antigos acádios, árabes, arameus, cananeus, fenícios e os modernos judeus e árabes, que compartilham um tronco linguístico cultural comum. A origem, a classificação, o termo semita foi criado no século XVIII por estudiosos para classificar um grupo de línguas e povos originários do Oriente Médio. Em termos linguísticos, refere-se às línguas semíticas, como o hebraico, o árabe e o arameu. Povos históricos e modernos. Históricos incluíam os acádios, referidos então aos babilônios e assírios, os cananeus como fenícios e israelitas antigos e os arameus. Modernos, grupos semitas mais proeminentes hoje são os judeus e os árabes. Então, quando nós nos referimos a grupos semitas, mais proeminentes hoje, os judeus e os árabes. A conotação do termo, o termo foi inicialmente usado em contextos linguísticos e antropológicos, mas no século XIX ganhou conotações raciais e políticas. Por causa disso, o termo antissemita, criado em 1879, passou a significar principalmente hostilidade contra os judeus. Embora
O antissemitismo, em sua definição mais precisa, envolveria hostilidade contra qualquer grupo semita. A gente for analisar o grupo, então, como um todo, não é apenas judeus e árabes, tem todos esses povos, até mesmo os caldeus estavam entre esses povos. Livro do profeta Abacuque, deixa eu ver a hora aqui, 20 horas e 10 minutos. 20 horas e 10 minutos. Nós temos tratado com fatos do capítulo 1, com fatos do capítulo 2, e é interessante porque se você der uma lida no livro do profeta Abacuque, sem uma compreensão do contexto, da realidade vivida pelo profeta, do que realmente estava acontecendo, você não tem ideia, dentro do texto, daquilo que é dito e para quem está sendo dito, para quem Deus está falando, o que ele está colocando na sua palavra, como eu posso entender, como eu posso aplicar isso na minha vida. Então é importante que você tenha uma ideia, entre na situação daquele momento, a vivida pelo profeta Abacuque. Ele é um profeta que ele está indignado, ele está aborrecido com a situação que está ocorrendo com o seu povo, que não fica muito diferente da nossa aqui no Brasil. Em coisas que nós estamos vivendo hoje, parece que surgiu agora o problema, que nunca teve algo parecido em nenhum lugar. E a gente começa a pensar, analisar, e você vê que é a chamada velha conhecida nossa, né? As situações que já em algum momento foi desencadeada e trouxe consequências ruins, parecendo até que Deus estava tão alheio e indiferente a algo que está acontecendo. Não, mas nós entendemos que Deus tem um propósito e uma maneira de agir segundo o seu plano, segundo o seu intento. Agora que no capítulo 3 é magnífico o que Abacuque coloca diante do Senhor, e vem a oração dele, e aí o livro termina com Abacuque tendo enternecido no seu coração que do Senhor sempre para com os seus virá o melhor. Até mesmo quando somos punidos, castigados, repreendidos, a palavra vem para nos corrigir, tem o plano da manifestação, do cuidado, do amor, da maneira como Deus trata com o seu povo. Eu sempre aprecio sobremaneira o livro do profeta Jeremias 31:3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, com amorável benignidade te atraí. Por amor, por demonstração desse amor, que Deus, no seu cuidado para com o seu povo, quando o seu povo se desvia, se afasta, anda por caminhos tortuosos, vem sobre o seu povo a mão disciplinadora do Senhor. Como um pai disciplina os seus filhos, o Senhor também disciplina o seu povo. Aquilo que veio da palavra do Senhor profeticamente, contra a idolatria, contra a injustiça, contra a imoralidade do seu povo, se cumpriu, porque a palavra de Deus se cumpre. E é interessante que no capítulo 2, Deus traz uma resposta, uma visão para Abacuque, preparando para tudo aquilo que em breve seria realidade para o seu povo, e também testificariam o juízo de Deus vindo sobre a Babilônia, os caldeus. Porque a palavra de Deus se cumpre. Nós estamos presenciando a preparação para um acontecimento mundial
envolvendo o mundo inteiro, essa preparação, este tempo de estarmos vivendo, nós agora estamos vivendo. Imagine você já parou para imaginar em que época você está vivendo? Você está vivendo em 2025. Você imaginou? Século 21. Às vezes você acha assim, deve ter sido magnífico, interessante ter vivido nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Mas eu e você estamos vivendo no ano de 2025. Quer entenda ou não, nós estamos bem próximos, bem perto, a poucos instantes da chamada consumação dos séculos. Já estamos evidenciando sinais mais específicos, mais diretos, que nos fazem entender que ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Não tardará. Cresce a imoralidade, cresce a injustiça, o cenário da guerra está aí, as benções de pacificação estão percorrendo o mundo, e da hora em que ninguém imagina, em que disserem a paz, haverá o quê? Repentina destruição. É um momento, como o momento vivido por Abacuque. Mas ele tem a comunicação da palavra de Deus para ele. Num mundo tão terrível em que ele estava vivendo. E os maus teriam a sua penalidade sendo aplicada por Deus. Eu vou chegando a quanto? 20:17. Eu estou com ar ali, ar aqui, mas não tão forte, porque se chegar onde eu estou, aí os papéis saem correndo aqui, voando. Mas esse aqui é bom, hein? Vou descobrir onde é que a gente arruma isso aqui. Eu achei aqui em casa. Alguém comprou, não sei de quem que é. Tá aqui em cima, eu peguei para usar. Ó. Melhor do que leque, viu? É leque que chama? Fala? É. Você tem que fazer assim. Esse aqui não. Você só aperta, ele gira e é um jato de ar. Tá? Nós vamos orar agora. Eu estou com as minhas pastas aqui para organizar todo o meu material. Não é pouco. Eu vou organizar, tá? E estou organizando o Abacuque. Você ouviu sobre os caldeus, porque babilônicos, toda essa informação que eu passei para você, fica no vídeo. Você pode assistir de novo, enfim, fazer as suas anotações. Só de ouvir dá para aprender. Vai ouvindo que você aprende, tá? Isso é muito bom. Toda segunda-feira nós estamos no nosso compromisso A, terça compromisso B, quarta compromisso C. Falando em quarta-feira da oração, deixa eu preparar você para amanhã. Amanhã é o nosso dia magnífico, não é? Amanhã nós teremos arquivo missionário. Amanhã, quem será o missionário oculto de amanhã? O primeiro missionário chamado protestante, que foi para a China. O primeiro a ir para a China. Tanto é que a maior obra dele foi a tradução da Bíblia para a língua chinesa. Amanhã nós vamos falar sobre ele. Só falta escrever aí, tem que reunir todos os dados. Mas já está tudo aqui arquitetado desde a semana passada. Desse missionário, primeiro missionário, entre aspas, chamado de protestante, que foi para a China. Eu sei que o Hudson Taylor foi para lá, não é o Hudson Taylor, já falamos dele. Não sei de algum outro chinês que eu tenha falado, mas este foi o primeiro a ir para
à China. Eu tenho um missionário para falar com você que ficou viúvo no campo e chegou a casar com uma nativa do campo onde ele trabalhava. Vai ser mais para frente, vai falar desse missionário também. E vou preparar os missionários do Brasil, tá? Ok? Mas amanhã, não. Se você não tiver a oportunidade de acompanhar ao vivo, acompanhe depois o vídeo. Missionário de amanhã. Você vai conhecer o primeiro missionário chamado protestante que foi para a China. E ele traduziu a Bíblia para esse idioma, possibilitando, acho que fez gramática também. Não foi tanto alcançando almas quanto Deus usou ele para traduzir toda a Bíblia. Eu vou agora à oração, do pessoal que eu tenho orado. Ontem eu não vi nenhum pedido de oração, então eu não vou mencionar, ninguém marcou, mas quem marcar eu vou estar orando no dia seguinte pelo seu pedido, porque da distância que eu estou aqui, eu não consigo enxergar, mal dá para enxergar alguns nomes que eu vejo ali, mas letrinha que você coloca no comentário, fica difícil chegar para mim. Mas vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor Deus por todos quanto têm nos acompanhado ao vivo ou depois na gravação, também orar por esse projeto, esse trabalho que nós estamos envolvidos, tá bom? E orar pelos pedidos que temos sempre mencionados em oração, tá? Não sei se Ribeirão Preto choveu hoje à tarde, aqui da minha cidade, olhando na direção, nessa direção de Ribeirão Preto, na hora que eu me perco as direções, parecia que estava chovendo por essa região. Mas tudo bem, vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela possibilidade, nesta noite, de mais um tempo das apresentações de comunicações da palavra. Pai bendito, nos dê a sabedoria que necessitamos para as edições de cada programa que é apresentado, para que o façamos para a tua honra e glória, para que venhamos apresentar um trabalho abençoado pelo Senhor e usado pelo Senhor. Perdoa, ó Deus, ainda a nossa fragilidade, naquilo que falhamos, para que possamos do Senhor receber a orientação, a direção melhor para que possamos nos dedicarmos com esmero, com apreço, com interesse de coração perante o Senhor. Nos instrua, ó Deus. E também, Pai bendito, abençoados sejam os nossos amados, que têm a oportunidade de nos acompanhar ao vivo, e aqueles que posteriormente validam este momento assistindo e alguns até mesmo compartilhando. Sejam conduzidos pelo Senhor e tomem parte nesta nossa tarefa de cada dia. Eu oro também pelos enfermos. O Luiz Antônio, Deus, dá-me a oportunidade de ter um tempo de visita com ele. Estamos aguardando ele ter fortalecimento, alcançar melhoras para ter a sua imunidade mais em condições para receber visitas. Ele está com baixa imunidade, oramos que ela possa ser ajustada dentro da obra que o Senhor venha a realizar na vida dele. Oramos também pela Dona Maria Cordeiro, Deus. Eu tenho algo para entregar para o filho, para chegar até ela. Nos dê a graça de alcançarmos essa condição, Senhor. Também oramos pela irmã Maria Inês Gonçalves Dias, aí em Ribeirão Preto. A obra que o Senhor está realizando na vida dela, Deus, e na família. Obrigado, Deus, pela misericórdia e graça do Senhor, no cuidado de cada dia que ela tem do Senhor. A missionária Angélica, Senhor,
que ela seja sustentada momento a momento, e a confiança dela seja inabalável no Senhor, entendendo que o Senhor tem um plano, um propósito, e ainda que eu ande ou andasse, esse período, essa fase da vida dela vai passar. Que ela não tenha nada, que ela não venha temer nada, mas que ela possa expressar a sua confiança, a sua gratidão, que ela venha descansar aos cuidados do Senhor. O missionário Júlio, ó Deus, enche o coração dele da paz do Senhor que excede todo entendimento. Expressamos a nossa confiança no Senhor e colocamos a tua serva, a missionária Angélica, nessa noite no altar do Senhor. Pai de todo poder e autoridade, a minha irmã Cláudia, Senhor, que ela receba fortalecimento do Senhor em todos os dias e momentos da hemodiálise que ela tem que fazer, para que ela possa descansar no poder do Senhor. Eu te dou graças e oro em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estamos chegando a 20 e 26. Isso leva o nosso programa para 20 e 30, aliás, a 31 minutos. Vai ficar com 31 e alguma coisa. Estou partindo. Tchau. Deus abençoe. Até amanhã, querendo Deus.